Considere um documento de texto sendo escrito no Microsoft Word 2010, versão padrão em português do Brasil. Em dado momento, o cursor do mouse está posicionado em uma palavra específica de um parágrafo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de teclas de atalho para realizar os seguintes passos consecutivamente. 1. Justificar parágrafo. 2. Deixar palavra sublinhada. 3. Salvar documento. E 4. Imprimir documento. Pessoal, qual é a tecla de atalho para cada um desses comandos? O justificar parágrafo, deixar a palavra sublinhada, depois salvar o documento e, por último, imprimir o documento. Quer dizer que ele quer justificar um parágrafo, quer sublinhar uma palavra, quer salvar esse documento e depois imprimir, só que ele quer fazer tudo isso com teclas de atalho. Então vem comigo aqui, vamos acompanhar passo a passo como vai acontecer isso. Percebe que eu tenho um texto aqui dentro do meu Word 2010 e se eu selecionar esse texto, vamos, por exemplo, selecionar esse primeiro parágrafo. Quando nós clicamos na guia página inicial do Word 2010, nós temos aqui um grupo chamado parágrafo e aí nós temos 4 símbolos de alinhamento horizontal aqui no grupo parágrafo. Um deles é o alinhar texto à esquerda da tecla de atalho Ctrl+Q, que alinha o texto junto à margem esquerda. Outro é o centralizar da tecla de atalho Ctrl+E, que centraliza o texto na área de conteúdo. Temos também aqui o alinhar texto à direita, tecla de atalho Ctrl+G, que alinha o texto junto à margem direita. E finalmente temos o justificar da tecla de atalho Ctrl+J, que quando eu clico, o justificar, ele alinha junto à margem esquerda e junto à margem direita simultaneamente, respeitando a última linha do parágrafo, que fica alinhada somente à esquerda. Então o justificar alinha junto à margem esquerda e direita simultaneamente, e a tecla de atalho do justificar, que é o que a questão pede, é o Ctrl+J, de justificar. Aí vamos imaginar que dentro desse texto, eu seleciono agora só a palavra aulas e vou clicar de novo aqui na guia página inicial, só que agora dentro do grupo fonte, nós vamos encontrar esse botão com um Szinho aqui, que é o botão sublinhado da tecla de atalho Ctrl+S. Quando eu clico, percebe que a palavra aulas ficou com uma linha na parte inferior. Esse é o comando sublinhado, tecla de atalho Ctrl+S, que a questão também pediu. Além disso, a questão pede para salvar o documento, e aí nós temos esse disquetezinho aqui, que é o comando salvar, que é a tecla de atalho Ctrl+B, e aí o usuário clica para poder salvar esse documento. Por exemplo, vou clicar para salvar esse documento, ele vai exibir uma caixa de diálogo, já que eu nunca salvei esse documento, eu vou escolher um nome para esse arquivo, aulas hoje, e aí ele vai salvar com a extensão a princípio .docx, que é o padrão do Word, mas eu poderia, se quisesse, salvar com outra extensão. Eu vou pedir para salvar com essa mesmo, que é o padrão, e aí percebe que ficou aulas hoje, .docx. Lembrando então que para salvar, tecla de atalho Ctrl+B. Ctrl+B é para salvar. E finalmente ele pede para imprimir o documento. Para imprimir o documento aqui no Word, nós vamos na guia Arquivo. Aqui na guia Arquivo nós já vamos encontrar a opção Imprimir. Observa aqui, e aqui nós encontramos o botão imprimir, que após fazer todas as configurações e visualização de como será impresso o meu documento, até definição, por exemplo, do número de cópias também, quais as páginas serão impressas, aí sim o usuário clica no botão imprimir, e a tecla de atalho para o imprimir aqui no Word é Ctrl+P de print. Ctrl+P de print é a tecla de atalho para o imprimir. Beleza, agora que a gente viu tudo que a questão pediu, o justificar é Ctrl+J, o deixar palavra sublinhada, como a gente fez, é o Ctrl+S, salvar o documento é Ctrl+B e imprimir o documento é Ctrl+P. Por isso a resposta tem que ser a nossa letra A de América. Ctrl+J é o justificar, Ctrl+S é o sublinhar, Ctrl+B é o salvar e Ctrl+P é o imprimir, como a gente fez aí no passo a passo dessa questão. Questão bem interessante porque nos faz estudar as principais teclas de atalho que a gente tem que ficar ligado para as provas de concurso em relação ao uso do Word.